E olha só, uma semana após Jair Bolsonaro indicar Flávio Bolsonaro para presidente do Brasil, saiu uma pesquisa. Na verdade, nós vamos mostrar aqui 4 pesquisas apontando a intenção de votos para 2026 na disputa entre Flávio Bolsonaro e Lula. E vocês vão se surpreender aqui com o resultado, pessoal. Para quem achava que é só Jair Bolsonaro que poderia bater o Lula e só ele que tinha capacidade de chamar a atenção do eleitorado, se enganou, pessoal. Vai aqui uma forte esperança para 2026. Será que vamos ter agora um novo da família do clã Bolsonaro agora como presidente do Brasil? Nós vamos mostrar que a primeira pesquisa já foi uma lapada, que já foi uma chapada realmente e surpreendeu até os cientistas políticos que estavam falando que Jair Bolsonaro preso não teria capacidade de transferir os votos para o Flávio Bolsonaro. Nós vamos ver isso aqui agora. Olha só que surpresa, os petistas não gostaram. Daqui a pouco, escute o que eu estou te falando. Antes de mostrar essa pesquisa aqui, olha só, escute o que eu estou te falando. Daqui a pouco, o Alexandre de Moraes, o STF e outros mais vão começar a perseguir o Flávio Bolsonaro para deixá-lo inelegível por causa dessas pesquisas aqui que eu vou mostrar. E tem um instituto aqui que acertou quase que tudo, quase que 90% ali nas últimas eleições no pleito de 2024 e também no pleito de 2022 e está apontando aqui uma forte margem para o Flávio Bolsonaro. O Lula, é claro, né, já está tratando de fazer alguma coisa para mudar isso e ele sempre recorre a quem? Ao Supremo Tribunal Federal, que são seus amigos. É o que eu falo, pessoal, neste país que nós vivemos, que não é um país de pessoas sérias, porque se fosse, nós não teríamos um que é inocente preso e aquele que realmente deveria estar preso está solto. Nesse país aqui, o que importa são os seus amigos. Depende de quem você é amigo. Se você é amigo da pessoa certa, aí acabou, você não precisa de mais nada. É isso que a gente vê ali em Brasília, né? Mas olha só, pessoal, saiu aqui a pesquisa do Instituto Veritá. O Instituto Veritá, se você se lembra das últimas eleições, acertou muito, tanto para governador quanto para presidente, e também nas últimas eleições municipais também foi na mosca. Mas nós vamos mostrar o Veritá e outros 3 institutos de pesquisa. E aí você vai tirar suas conclusões. Para quem achava que o Flávio Bolsonaro não tinha força e ia ser uma chacota, um vexame geral, preste atenção aqui. Flávio Bolsonaro aparece empatado com Lula em pesquisa no Instituto Veritá. Já dá um like nesse vídeo aí, pessoal. Se inscreve aqui no canal. Se você não está inscrito aqui, tá perdendo o tempo. Vamos para cima, pessoal. Se inscreva aqui no canal. Vamos dar aquela força. Olha só, pessoal. Tá aqui, ó. Lula empataria com Flávio Bolsonaro em intenção de votos em eventual segundo turno. Estamos falando aqui de um segundo turno, porque o Flávio iria já para o segundo turno. Ao menos é isso o que indica o Instituto Veritá. O levantamento coloca Flávio Bolsonaro com 39,2%. É muito, pessoal. Enquanto o petista com 39,8%. Ou seja, os dois com 39%, sendo apenas 0,6% de diferença. Isso porque o Flávio Bolsonaro ainda nem começou a fazer a campanha, ele ainda nem começou, foi só uma sinalização ali de que ele será o candidato para 2026, ainda nem começou a campanha e ele já está empatado, sabe por quê? Porque o povo está de saco cheio desse desgoverno que só quer taxar o povo no lombo do povo. Eu vou te mostrar ainda mais 3 pesquisas que vão mostrar também algo que você vai ficar de cara, de queixo caído. Olha só. Aí, nessa pesquisa da Veritá aqui, o Tarcísio ainda aparece ainda com um resultado ainda bem surpreendente aqui, bem favorável, né? No caso, o Tarcísio vai concorrer, é lógico, para governador em São Paulo, né? E o Tarcísio contaria, então, com 44,9% das intenções de voto contra 40,3% para presidente. Ou seja, se for para governador, ele já ganha no primeiro turno, tá bom? Olha só, pessoal, tem uma outra pesquisa aqui, agora é o Instituto do Sistema, né? Instituto de Pesquisa que é do Sistema. Esse aí é pago pelo sistema, ele é comprado, então você já sabe. Mas eu vou mostrar aqui porque tem algo interessante aqui que você vai ver. Datafolha divulgou primeira pesquisa após pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Olha o que eles estão armando, pessoal, porque eles querem
jogar para a goela abaixo do povo que a direita, na verdade, está dando um tiro no pé. E depois eu vou te mostrar outra pesquisa que vai mostrar algo diferente disso aqui. O Datafolha colocou alguns cenários aqui, presta atenção. Primeiro, Lula contra Tarcísio. Seria 47% para o Lula, 42% para o Tarcísio. Mostrando, então, que, no caso aí, o Lula tem vantagem sobre o Tarcísio. E Lula contra Ratinho Júnior. O Lula com 47%, o Ratinho Júnior com 41%. Lula contra Eduardo Bolsonaro. 52% para o Lula, 35% para o Eduardo Bolsonaro. E Lula contra Michele, 50% para o Lula e 39% para Michele. Ou seja, de acordo com isso aqui que a Gazeta do Povo está mostrando, do Datafolha, quem chegaria mais próximo seria então o Tarcísio, né? Quem chegaria mais próximo. E aí, pessoal, por que eu quero mostrar isso aqui? Olha só, tem uma outra pesquisa que saiu aqui no Poder 360. Você sabe que o Poder 360, ele é um portal de notícia aqui de centro, né? Então tem hora que ele bate na direita, tem hora que ele bate na esquerda. Então, mas ele fez aqui um infográfico mostrando que Lula lidera e Flávio Bolsonaro fica atrás. Olha só. Mas aí ele trouxe outros dois institutos de pesquisa, o Paraná Pesquisa e a Atlas Intel. No Paraná Pesquisa, o Lula estaria com 36,3% e na Atlas Intel com 47%. O Flávio Bolsonaro cairia para 19,7% e na Atlas ele estaria ainda com 23%. Logo depois, né, de acordo com a análise deles aqui, eles ainda colocariam ainda o Ronaldo Caiado com 5,2%, o Ratinho Júnior com 10% e depois vem outros aqui. Até o Ciro Gomes foi perguntado aqui para o povo, e o povo, né, deve ter sido aqui uma pesquisa voluntária, né, aquela onde a pessoa pode falar o nome que vinha na telha, e os nomes que mais vieram na telha, então, foi esse. Agora, o que me chama atenção mesmo, pessoal, o que me chama atenção nessas pesquisas é o fato de que acabou de ser anunciado o Flávio Bolsonaro, e ele já me aparece aqui, ó, olha só, com 39,2% contra 39,8%. Isso aqui, pessoal, você pode estar certo. Daqui a poucos dias, vamos começar a vasculhar a vida do Flávio Bolsonaro para deixá-lo inelegível. E aí, pessoal, tem um cientista político que ele falou o seguinte, que seria, então, uma forma do Centrão rejeitar a candidatura de Flávio Bolsonaro. Eu vou mostrar um vídeo agora, vou trazer aqui um vídeo desse cientista político, porque ele vai fazer uma análise. Olha o que aconteceu assim que foi anunciada a candidatura, a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Olha o que aconteceu com o mercado financeiro e ele vai te explicar. O Centrão, não quer mais o Lula, mas também parece que não quer Flávio Bolsonaro e quer um outro candidato, e você vai entender quem que é esse candidato que o Centrão quer. Porque você sabe, antes de mostrar o vídeo, preste atenção, você sabe que quem decide as eleições aqui não é direita nem esquerda, é o Centrão, de Gilberto Kassab, do Michel Temer e de outros mais. Olha só o que esse cidadão tem para falar aqui, é muito importante, voltamos em seguida. O sistema vai descartar Lula assim que tirar Bolsonaro da jogada. Mas e se Bolsonaro voltar pra jogada, como é que fica a situação do sistema? Se você quer entender essa história, pega a pipoca e segue o Rony, que eu vou te contar uma historinha que você vai gostar de ouvir. Vocês viram isso? Bolsa despenca e dólar dispara com o anúncio da candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Mas alguém já te explicou o porquê que isso aconteceu? Por que o mercado implodiu com o anúncio do Flávio? Olha só, vou te contar aqui. Se você é meu seguidor há mais de 6 meses, você vai lembrar de um dia que eu falei exatamente isso. Existem 3 estratégias postas, principalmente quando o assunto é anistia. A estratégia do Lula, a estratégia do Centrão Sistema e a estratégia da direita. A estratégia da direita consistia numa anistia ampla, geral e restrita. A estratégia do Lula consistia em não aprovar anistia nenhuma e fortalecer ao máximo o nome dele para obrigar o Centrão a voltar para o governo dele. Aí eles fortalecem eleitoralmente, dando gás grátis, dando luz grátis. Grátis ao caramba, né? Porque é a gente que paga a conta. Aí teve aquele negócio do imposto de renda, pé de meia. Bom, eu expliquei isso para vocês. Mas qual que era a estratégia do Centrão? Vocês lembram muito bem. A estratégia do centro era permitir Bolsonaro ir para cadeia para pressioná-lo, era começar negociações a ponto de obrigar Jair Bolsonaro a indicar o candidato que o sistema aceite, mas que Bolsonaro também em tese aceite. Eu nunca falei claramente quem é esse nome, mas esse nome sim, é Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo. Eu sempre expliquei, isso não significa claramente que Tarcísio é o sistema, mas o sistema sempre entendeu que Tarcísio era um nome que agrada ao mercado, que poderia derrubar Lula, que Bolsonaro aceitaria
né, dentro de uma negociação. Porque quando o assunto é Tarcísio, o próprio Tarcísio já deixou claro que só concorre à presidência com o apoio e com o aval do Bolsonaro. Se o Bolsonaro desse esse aval direto assim pro Tarcísio, vocês acham que o sistema ia aprovar a anistia? Vocês acham que eles iam cumprir a palavra com a gente? Vocês acham mesmo, gente? Vocês acham? Os caras estão desesperados pelo nosso apoio. Os caras estão fazendo de tudo para convencer o Tarcísio a concorrer a presidente. Mas eles sabem que precisam do apoio do Bolsonaro, senão o Tarcísio não concorre e não chega ao segundo turno, mesmo que se juntar todos os outros candidatos de centro-direita, não chega no segundo turno. Ou seja, quem tem os votos é Bolsonaro. Quem tem força política é o Bolsonaro. Aí o sistema decide deixar Bolsonaro na cadeia, não aprovar a anistia, e a gente vai ficar igual uns cachorrinhos correndo atrás deles e dizendo e fazendo tudo aquilo que eles querem. Enquanto isso, o Lula estica a corda do outro lado, fazendo eles se obrigarem a aderir ao projeto deles. Bom, se o sistema quer aderir ao projeto do Lula, pode aderir, mas o resultado vai ser esse daqui, ó. Bolsa despencando, dólar disparando, Brasil destruído, todo mundo indo pro estouro. Isso porque a gente tem um projeto de Brasil, a gente tem um projeto de centro-direita. E a gente concorda em muito com as pautas do centro-direita hoje, a verdade é essa. Mas e eles? Eles vão manter aquela galera presa no 8 de janeiro mesmo? Eles vão ficar aprovando o tempo todo tudo que o Alexandre de Moraes faz? Eles não vão se posicionar em momento nenhum? Aí não dá, né, gente? Aí não dá. Então por que a bolsa despencou e o dólar disparou? Muito simples. Porque o mercado, o sistema, entendeu que não vai ter chance para um candidato deles caso o candidato de Bolsonaro for o próprio filho. É isso. Tá, mas o que isso tudo significa de fato para a política brasileira e para a anistia? Lembre-se em primeiro ponto, o sistema não quer mais Lula. E o fato do sistema não querer Lula, eles entendem, e eu vi que muita gente de direita entende isso pelos comentários e pela repercussão da indicação do Flávio, que se o candidato for Flávio, o Lula vai ganhar a eleição. É isso que eles entendem. E por isso, a bolsa despenca e o dólar dispara. Não, a bolsa não despencou e o dólar disparou por causa do Bolsonaro. A bolsa despencou e disparou porque eles sabem que o apoio do Bolsonaro é crucial para um candidato derrubar o Lula. O sistema, né, o centrão aí, tem pressionado muito a direita para indicar o candidato que eles querem. Só que diante dessas pressões, chegaram a botar o Bolsonaro na cadeia. E ninguém falou nada. Ninguém se colocou contra a prisão do Bolsonaro de forma clara. Por quê? Porque querem pressioná-lo. Estão enfiando a goela abaixo tal do projeto dosimetria, ou seja, eles querem o apoio do Bolsonaro e estão pressionando o Bolsonaro o tempo todo para fazer isso. Indicar o Flávio, no fim das contas, significa o quê? Primeiro ponto, é com o Flávio agora que vocês devem negociar porque ele é pré-candidato a presidente. Isso eu já expliquei para vocês. Segundo ponto, isso aqui é uma palhinha do que vai ser o Lula num quarto governo. E vocês precisam do nosso apoio também. Então vocês têm uma opção aí. Vocês podem aderir ao nosso projeto, a gente pode sentar e negociar, mas com algumas condições. Hoje começam as negociações, diz Flávio Bolsonaro. Primeiro gesto que peço a todas as lideranças é: bora aprovar anistia? Bora aprovar anistia agora? Bora sentar e negociar e criar um projeto de Brasil anti-Lula? Até porque até o momento que Bolsonaro lança o Flávio, tava todo mundo muito confortável, né? Deixamos a direita sem saída, botamos o Bolsonaro na cadeia, o pessoal do 8 de janeiro tá na cadeia, a direita não quer mais se manifestar. Vamos fazer eles engolirem o nosso projeto. O que o Bolsonaro disse é: não, a gente também tem um projeto. Então, se vocês querem sentar e negociar, o próprio Flávio disse no tweet que eu mostrei pra vocês agora há pouco, a gente está disposto a negociar. Mas tem os nossos termos, os termos da direita. Eleições limpas, anistia, combate ao narcotráfico, combate à doutrinação nas escolas, combate à criminalidade, um país com menos impostos. Ou seja, tudo aquilo que nós da direita estamos convergindo com o próprio centro. Então, vocês querem derrubar Lula? Bora soltar o Bolsonaro? Bora aprovar a anistia? Porque senão, meus amigos, a palhinha já foi dada. Talvez, bem talvez, o Flávio nem seja o candidato à presidência da República. Mas talvez ele seja, sim, o candidato à presidência da República. Se o centro estiver disponível para negociar isso, é só negociar com ele. É só negociar as pautas importantes com ele. A gente não vai mais ficar contra a parede engolindo tudo que vocês estão impondo para nós só porque vocês não querem mais o Lula. Afinal de contas, quem tirou o Lula da cadeia e botou ele para concorrer e botou ele na presidência da República, quem prendeu o Bolsonaro com esta porcaria desse processo absurdo, foram vocês. Foram vocês do sistema. E agora vocês precisam de nós para derrubar o Lula? Tá bom. A gente não vai entregar tudo de bandeja do jeito que vocês querem. Então assim, sistema, a gente tem muita coisa para conversar. Que tal começar pela anistia? Vamos começar por aí? Meu nome é Rony Gabriel, sou pré-candidato a deputado federal pelo estado do Rio Grande do Sul. Pois é, e olha só que coisa engraçada, pelo menos interessante e intrigante, né? A Michele Bolsonaro, pessoal, olha só, preste atenção nisso aqui que eu vou falar. Michele Bolsonaro, na semana passada, fez aquele tumulto ali, né, no Ceará, porque o André Fernandes, deputado André Fernandes, queria sair para senador e, em troca, ele iria apoiar o Ciro Gomes para derrubar o PT ali no Ceará. A Michele Bolsonaro foi lá, fez um evento, né, ali com
as bolsonaristas, né, movimento Mulheres de Direita e tal, para apoiar o senador Girão. E aí, meteu o pau, meteu o cacete no André Fernandes por estar apoiando o Ciro Gomes, ok? A liderança do PL Nacional voltou atrás e falou, não vamos então apoiar o Ciro Gomes. Você se lembra disso, aconteceu na semana passada. Pouco tempo depois, 2, 3 dias depois, Bolsonaro anuncia que Flávio Bolsonaro seria o candidato, então, da direita para presidente do Brasil. E olha o que acabou de acontecer agora. A Michele Bolsonaro, então, alegando situações de saúde, problemas de debilidade de saúde, que a sua imunidade abaixou depois da prisão de Jair Bolsonaro, decidiu, então, se afastar do movimento Mulheres de Direita, ali do movimento onde ela puxava a onda ali, justamente para pegar votos ali para a direita, para o PL, para Jair Bolsonaro. A Michele Bolsonaro saiu da presidência do movimento Mulheres de Direita ali, né? Esse movimento que viaja o Brasil inteiro e faz vários eventos, ela já vinha fazendo isso há muito tempo, desde quando Jair Bolsonaro ainda era presidente do Brasil. E agora, de forma muito interessante, logo após a briga lá com o André Fernandes, que queria apoiar o Ciro em troca de uma vaga no Senado, e imediatamente após Bolsonaro indicar o Flávio Bolsonaro, a Michele pulou fora e falou que é por questões de saúde. Mas sabe o que acontece, pessoal? A Michele Bolsonaro parece que não gostou nada dessa indicação aí do Flávio Bolsonaro. Pois é, pessoal, se você tem família aí, você tem pai, mãe, filho, avô, você sabe o que acontece dentro de uma família. Acontece brigas, acontece discussões, acontecem desavenças. E ao que tudo indica, parece que Michele Bolsonaro queria arrastar, puxar a corda até o final para que a anistia livrasse Jair Bolsonaro e para que ele pudesse se candidatar. Ao que tudo indica, como isso não aconteceu, o prazo é até abril para entrar com a candidatura. Como isso não aconteceu e o Bolsonaro bateu o pé e falou, não, vai ser o Flávio mesmo, já vamos tomar essa decisão por agora. De forma estranha e interessante, a Michele Bolsonaro logo em seguida sai do movimento Mulheres ali de direita, Mulheres Bolsonaristas, PL Mulher, né? Saiu do movimento, pediu licença e tal. Ou seja, pessoal, isso comprova o seguinte, na verdade, é um projeto de poder da família Bolsonaro ou é um projeto para poder vencer o PT, voltar com a justiça, devolver a democracia para o Brasil? Aí nós temos que pensar. Porque se for um plano de poder, só vale então se for Jair Bolsonaro, é o clã Bolsonaro, tem que ser ele, se não for. Ou estão olhando melhor para a nação, melhor para o país. Porque a gente tem que agir com a cabeça, a gente tem que ser pragmático, né? Tem que ser prático. Ou seja, o Bolsonaro está preso. O projeto de anistia não vai passar tão cedo, pessoal. O Centrão não quer esse projeto de anistia. Então, mais do que nunca, já estava na hora de informar e colocar a cara de alguém para começar a mobilizar para ver se, por acaso, tem alguma chance em 2026. Não tem nada garantido. E quanto mais retardar e esperar chegar o ano que vem, chegar em abril para poder, no último dia, para poder falar sobre quem vai ser o candidato à direita, pior, porque até conquistar as alianças, até fazer negociações ali com o Centrão e com outros partidos, aí o que vai acontecer? Se deixar para abril, os outros partidos menores que têm tempo de televisão, fundão eleitoral e tudo mais, já vão ter feito coligação com outras chapas. Aí não tem mais jeito, pessoal. Então a decisão, claro, deve ter sido ajudado ali pelo Valdemar da Costa Neto, a decisão de Bolsonaro em fazer isso agora e já colocar a cara de alguém como pré-candidato para 2026 foi acertada. Porém, você acabou de ver aí a fala do Tarcísio, né? O pessoal da Rádio Ouro Verde trazendo aí a fala do Tarcísio. Porém, nós mostramos aqui também pesquisas. O Tarcísio teria mais força política porque ele trabalha no executivo, ele é o governador de São Paulo, ele teria mais força para poder bater frente ao Lula. Inclusive, eu quero que você coloque aqui nos comentários a sua opinião.
quem você acha que tem mais chance de pelo menos disputar de frente com o Lula? Seria o Flávio Bolsonaro ou o Tarcísio? Qual dos dois faria mais barulho, né? Qual dos dois ganharia mais votos? Qual dos dois puxaria mais voto? Não só do Bolsonaro, mas como da direita em geral no Brasil. Porque nós estamos vendo o seguinte, a Michelle Bolsonaro deu um sinal de que não está de acordo com a candidatura de Flávio Bolsonaro. Aí a gente não sabe se é porque ela queria que continuasse insistindo em livrar Bolsonaro, anistia, para ele poder ser presidente, ou se ela queria, então, o Tarcísio de Freitas. A gente não sabe. Porque pode ser também que ela pensou o seguinte, agora que vão apoiar o Flávio Bolsonaro, vão esquecer do meu marido lá na prisão, vão esquecer de anistia e ninguém mais vai prestar atenção nisso e vai ficar só pensando em Flávio Bolsonaro. Então também não quero saber mais do PL mulher, não. Não quero saber mais desse movimento, não. Será? Pode ser. A verdade é o seguinte, que nessa história aí se mostrou bastante fiel e leal foi o Tarcísio de Freitas, como sempre, nobre, cortês, né? Ele estava ali, está ainda, né, como governador de São Paulo, estava esperando uma definição do PL, de Valdemar da Costa Neto e do Bolsonaro. Assim que saiu essa definição, ele se posicionou. Vou tentar, então, a reeleição no governo de São Paulo. E aí, pessoal, vamos ter um barulho forte aí. Por quê? Vocês se lembram da última eleição municipal em 2024? Pois é, Pablo Marçal, empresário, coach, palestrante, saiu para prefeito, não ganhou e falou, nas próximas eleições, ou eu saio para presidente ou para governador. Se o Bolsonaro for disputar para presidente, eu não vou disputar com ele. Se o Tarcísio for disputar para governador, então, se não for disputar para governador, então eu vou para governador. Só que agora, será que vamos ter então Pablo Marçal disputando para governador ou para presidente do Brasil? Eu não sei, vamos esperar, né? O que eu quero saber mesmo é se você está inscrito nesse canal. Se você não está inscrito e assistiu até aqui, isso é um pecado, pessoal. Você viu que nós trouxemos dados, números, informações bastante relevantes. Então, se inscreve aqui, ó, totalmente gratuito, não paga nada. Você que vai ganhar vai ficar muito bem informado. Chegou a hora de nós reforçarmos a direita, pessoal. Agora que já definiu um pré-candidato para 2026, nós estamos juntos e você também nos ajude aqui a chegar a 600 mil seguidores, inscritos, conservadores. E também você pode fazer o seguinte, se você quer mesmo ajudar esse país, pega o link desse vídeo aqui, manda no grupo da família, no grupo do WhatsApp. Quanto mais você puder divulgar, é melhor, para que todos possam ver que não é só Lula que vai disputar 2026, não. Agora nós temos um candidato forte que é Flávio Bolsonaro. Compartilhe esse vídeo, pessoal, o máximo que você puder, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.